E aí, pessoal? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os tupis. A gente vai procurar entender um pouquinho do estilo de vida dos tupis aqui na América do Sul, mais precisamente no atual território do Brasil, antes da chegada dos portugueses. É óbvio que com essa com esse meu início de aula, já é possível suspeitar que os tupis são povos nativos do território sul-americano. E o que esses povos, gente, precisam possuir em comum para que todos esses povos sejam classificados como povos tupis? Eles precisam falar a mesma língua. Então, todos os povos tupis que estavam no atual Brasil, quando os portugueses aqui chegaram, eles falavam a mesma língua. E que língua é essa? A língua tupi. Além deles falarem a mesma língua, esses povos, eles pertenciam à mesma etnia. Eles possuíam traços físicos semelhantes. Além deles possuírem uma cultura parecida, todos os povos tupis possuírem uma cultura parecida, todos os povos tupis, portanto, falarem a mesma língua, entenderem o mundo mais ou menos da mesma forma. Claro que existe variante de um grupo para o outro, mas de maneira geral eles possuem uma cultura muito parecida. Além de todos esses povos terem essa semelhança cultural, eles também pertenciam à mesma etnia, tinham traços físicos em comum. Isso porque todos esses povos eram primos, eles tinham laços de parentesco distantes, mas tinham. Então eles eram indivíduos que, antes da chegada dos portugueses, tinham uma relação muito próxima e foram se afastando conforme o passar do tempo e foram criando povos diferentes, que se assemelham pela mesma língua, por exemplo, por falarem tupi. Bem, pessoal, e quem é esse aqui? Esse aqui é o Cunhambebe. Ele era um líder militar dos tamoios. Os tamoios que fazem parte de um desses grupos que falam a língua tupi. O tamoio é um grupo tupi. Beleza, pessoal? Os tupis, eles começaram a se estabelecer aqui na América do Sul há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. E quando os portugueses chegaram no litoral do atual território brasileiro, em 1500 antes de Cristo, os tupis estavam espalhados, os vários grupos tupis estavam espalhados ao longo do litoral do território atual do Brasil. Eram cerca de mais ou menos 3 milhões de tupis. Os números são incertos, é muito difícil de forma precisa determinar quantos tupis existiam naquela época, mas eram mais ou menos 3 milhões de tupis que estavam espalhados ao longo do território brasileiro, divididos em grupos, tá legal? E cada grupo tupi tem um nome. Eu posso apresentar aqui alguns para vocês. A gente tem um grupo tupi chamado de Tupinambá, os Potiguaras, Tabajaras, o grupo Caeté, os Tupiniquins, os Temiminós, os Tamoios, os Carijós. Então, eram vários grupos que faziam parte do grande grupo tupi porque se assemelhavam ao falarem a mesma língua. Bem, eram esses grupos tupis que estavam espalhados no litoral do Brasil quando os portugueses aqui chegaram. E são os grupos de nativos americanos, mas nativos sul-americanos, que nós mais conhecemos. Porque, como os portugueses tiveram contato a princípio com os povos tupis, eles fizeram questão de relatar o estilo de vida desses povos. E por isso a gente acabou tendo uma quantidade de documentos históricos, de fontes históricas, uma quantidade significativa de documentos históricos que relatam o dia a dia dos tupis. A gente sabe mais dos tupis do que de qualquer outro grupo nativo americano do atual território do Brasil, exatamente por isso, porque os portugueses fizeram esses registros. Afinal de contas, foram os primeiros povos aqui encontrados pelos portugueses quando na era dos descobrimentos, em 1500. Tá bom, pessoal? E como cada aldeia
de cada grupo tupi vivia no atual território do Brasil? Bem, cada aldeia era cercada, pessoal, por paliçadas. O que são paliçadas? Paliçadas são grandes estacas de madeira. Então todas as aldeias eram envolvidas por estacas de madeira. Uma era posta ao lado da outra, formando uma grande muralha que protegia e que envolvia, abraçava a aldeia. E dentro dessa aldeia nós tínhamos casas que seriam as malocas, eram grandes casarões. Cada maloca podia ter cerca de 200 metros quadrados e abrigar entre 50 e 200 membros daquela tribo. Tá bom, pessoal? E no meio, cada aldeia cercada por paliçadas, onde estavam essas malocas, poderia abrigar cerca de 8 malocas. Então a gente pode dizer que cada aldeia tinha mais ou menos 1.600 tupis. E essas malocas eram organizadas ao redor de uma praça central. E eram dentro dessas malocas que eles realizavam quase todas as atividades enquanto eles estavam nas aldeias. Essas malocas elas serviam como como dormitório coletivo, mas elas também serviam como espaço para a fabricação de artesanato variado, como arco e flecha, como o cauim que era uma bebida alcoólica produzida pelas mulheres das tribos tupis. Então o cauim era fermentado dentro da maloca, o artesanato era feito dentro da maloca, a maloca também era um espaço de convívio e também servia como uma espécie de dormitório coletivo. Uma coisa interessante para falar sobre as tribos tupis é que elas não desenvolveram noção de propriedade privada, não tinha propriedade privada. E o que é propriedade privada, professor? Propriedade privada, essa loucura, é essa ideia que para a gente é muito normal, mas propriedade privada é essa ideia de que a gente diz que algo é nosso, e se é nosso, não é mais de ninguém. Isso é propriedade privada, é essa concepção de que uma coisa é sua e não é mais de ninguém. Ué, professor, existem outros outras noções de propriedade dentro de sociedades humanas? Sim, a propriedade comunitária, que é um exemplo de sociedade, um exemplo de grupo de indivíduos que praticavam a noção de propriedade comunitária, eram as tribos tupis. Entre os tupis, dentro de cada tribo tupi, quem residia numa mesma tribo tupi, ele tinha os bens compartilhados, nada era de ninguém em específico, tudo era de todo mundo. E os bens eram distribuídos de acordo com o uso. Por exemplo, os homens tupis, o trabalho em cada tribo tupi era dividida por questão de faixa etária e de sexo. Crianças do sexo masculino faziam uma coisa, crianças do sexo feminino faziam outra coisa. Mulheres faziam uma coisa, faziam uma atividade e homens faziam outra atividade. Então, o trabalho era dividido por faixa etária, por idade e por sexo. Os guerreiros, por exemplo, eram os homens que praticavam a guerra. Então, é óbvio que o arco e flecha ficava na posse do guerreiro tupi, ficava sendo usado por um homem membro de uma tribo tupi. Mas aquele arco e flecha não era dele. Aquele arco e flecha era da tribo. Ele usava. Mas uma coisa, gente, é o uso. Outra coisa é a propriedade. Uma coisa é você poder usar o objeto. Outra coisa, o objeto é ser seu. Por exemplo, provavelmente a sua casa não é sua, mas você usa como se fosse. Não é? É mais ou menos essa ideia que funciona dentro do modelo de propriedade que os tupis desenvolveram. O modelo de propriedade comunitária.
Só para corrigir uma informação, eu havia dito que os tupis se estabeleceram no atual território do Brasil há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo e que os portugueses tinham aqui chegado em 1500 antes de Cristo. Tá errado, tá, gente? Os tupis se estabeleceram em 3.000 anos, começaram a se estabelecer no atual território do Brasil em 3.000 anos antes de Cristo, mas os portugueses só chegaram no atual território brasileiro em 1500 depois de Cristo e não antes de Cristo, só para corrigir essa pica. A gente está falando de bens, de propriedades, de bens, e também estamos falando de homens guerreiros. Vamos falar sobre dois fatores curiosos da sociedade tupi que faz a gente, que diverge bastante do nosso modelo de sociedade, tá? A gente, por exemplo, atualmente produz muito mais do que a gente precisa. A gente tem mais bens do que a gente usaria ao longo da vida. Existe na sociedade atual a noção de herança. A gente deixa para os nossos descendentes aquilo, os bens que nós acumulamos ao longo da nossa vida. Então, isso era bem diferente entre as tribos tupis. Eles não produziam bens com o intuito de acumular ou com o intuito de enriquecer as próximas gerações. Eles produziam a atividade agrícola deles, a agricultura, a pesca, a caça, a produção de artesanato. Tudo que eles conquistavam para atender às necessidades mais ou menos imediatas. Eles não tinham o objetivo de acumular bens. Eles simplesmente buscavam a autossuficiência do momento imediato em que eles estavam. E as próximas gerações? As próximas gerações deveriam fazer o mesmo. Então, entre os tupis não tinha molezinha, todo mundo tinha que ralar, não importa quem é o seu antepassado, não importa qual é a sua descendência, todo mundo vai ter que trabalhar, vai ter que se empenhar para conquistar a autossuficiência de seja lá o que for, de sua tribo, de sua aldeia. E, como eu estava dizendo para vocês, a questão da guerra, a gente falou sobre os homens que estavam envolvidos, que eram aqueles que se envolviam na guerra. A guerra entre os tupis era bastante diferente das guerras que acontecem hoje em dia. Primeiro, os tupis, eles preferiam viver em guerra. Já a gente, pelo menos eu prefiro pensar assim, a gente prefere viver em paz. Mas os tupis não. Cara, as tribos tupis, elas desejavam a guerra. Isso porque a guerra alimentava os rituais antropofágicos. Ué, professor, tá meio confuso, me explica isso. Por que eles desejavam a guerra e o que é, assim, ritual antropofágico? Vamos lá, pessoal. Eles desejavam a guerra porque a guerra era sagrada para eles. Eles cultuavam os antepassados. E eles sabiam que os antepassados de uma tribo tupi tinham morrido para outros antepassados de outra tribo tupi. Então a guerra era sagrada porque era através da guerra que eles vingavam os antepassados mortos. Pensa comigo, um membro da tribo tupi 1 morreu para o membro da tribo tupi 2. Os descendentes desse cara morto, uma hora vão querer se vingar, matando os descendentes daqueles que mataram o membro da outra tribo tupi. Entendeu? Então é um ciclo de guerras intermináveis. E as guerras são necessárias, porque na mentalidade deles, tá, gente? As guerras são necessárias, porque é o único meio que eles tinham para honrar os seus antepassados mortos. Então a guerra era um fator religioso. A guerra era algo que deveria se perpetuar, e conforme a guerra ia acontecendo entre as tribos tupis, elas ganhavam ainda mais força. Tanto que uma tribo tupi, quando vencia outra tribo tupi, eles não saqueavam a tribo perdedora e nem escravizavam os perdedores.
Eles simplesmente atacavam para demonstrar superioridade. Eles entravam em guerra simplesmente para o vencedor dizer: eu sou melhor. Para falar que não é só para dizer, só para demonstrar superioridade, a guerra, como eu falei para vocês, alimentava o ritual antropofágico. O que acontecia? Os tupis da tribo vencedora capturavam no final da guerra aqueles guerreiros da tribo perdedora, os melhores guerreiros da tribo perdedora que tinham sobrevivido. E esses guerreiros eram trazidos para a aldeia da tribo vencedora. E esse cara, ele era comido. Os membros da aldeia, tanto as crianças, homens, mulheres, não importa, havia um verdadeiro ritual religioso que iria representar a vingança daquela tribo sobre a tribo perdedora, e no final desse ritual religioso, eles iriam ingerir esses seres humanos que eles capturaram entre os membros da aldeia perdedora. E por que eles faziam isso? Por que o nome do ritual é antropofágico? Porque eles acreditavam que ao ingerir um indivíduo, eles também estavam adquirindo as habilidades daquele indivíduo. E a guerra era muito importante para o tupi. Comer um grande guerreiro fazia com que o indivíduo que estivesse comendo esse guerreiro acreditasse que estaria adquirindo a habilidade desse grande guerreiro. Esses guerreiros que eram sacrificados no ritual antropofágico acabavam, obviamente, o sangue deles acabavam se espalhando, porque eles eram mortos com uma espécie de paulada na cabeça, que abria a cabeça e o sangue jorrava. Uma coisa terrível, assim, para o ponto de vista da nossa cultura, parece algo terrível, que para eles não era tanto assim, tá? O sangue jorrava, as mulheres pegavam esse sangue e passavam no seio, as mulheres que estavam amamentando, para o recém-nascido, junto com leite, ingerir um pouquinho do sangue do guerreiro sacrificado e poder no futuro se tornar um grande guerreiro. A guerra é um fator muito importante para o ponto de vista da cultura tupi. E a gente fica falando dos vikings, por exemplo. Os povos vikings entravam em guerra, eram guerreiros, sim, mas entravam em guerra para a conquista de bens materiais, por necessidade. Preferiam a paz, inclusive. Já os tupis não. Esses são sangue nos olhos. Esses preferem a guerra, galera. Outro fator importante da religião dos tupis acabava justificando a prática seminômade desses povos. Eles não eram nômades porque eles não estavam em constante mudança de território, de um território para o outro. Mas eles também não eram sedentários, porque cada tribo não se fixava de maneira eterna na mesma porção de terra. Eles eram seminômades. Eles se fixavam numa região e depois de um período naquela região, eles mudavam para outra área. Então eles não ficavam para sempre no território, mas eles também não ficavam sempre em movimento. Então eles não eram nem nômades, nem sedentários. Eles eram seminômades. E por que essa prática, essa característica seminômade tem a ver com a religião dos tupis? Por um motivo fácil de entender. Os tupis acreditavam que o paraíso estava na terra. Bem diferente da gente. A gente acha, para quem é cristão pelo menos, acha que o paraíso está num plano diferente do plano terrestre, um plano sobrenatural e não no plano natural. E para os tupis, o paraíso estava na terra. Eles chamavam de terra sem mal. Era o paraíso dos tupis, que era uma terra muito parecida com a terra que eles já conheciam, tinha as mesmas características. Era um lugar do planeta Terra que tinha as mesmas características dos lugares que os tupis estavam acostumados a residir temporariamente, mas com nenhum fator ruim. Não existia fome, não existia doença. Então, a terra sem mal dos tupis nada mais era do que um paraíso terrestre, que fisicamente não era divergente da região que os tupis viviam, mas se destacava porque lá
era onde acontecia uma magia. Que magia era essa? Quem vivesse lá não precisava conviver com os prejuízos que podem ocorrer ao longo da vida, como uma simples doença ou a fatalidade, né? Que no caso é a morte. Outra coisa interessante, além de evitar o sofrimento, né? Eles queriam ir para essa terra sem mal para evitar o sofrimento, mas eles também queriam ir para essa terra sem mal porque eles acreditavam que os seus antepassados mortos estavam lá. Então eles estavam sempre em constante mudança de território de uma localidade para outra para buscar ter contato novamente com os antepassados amados. Tá legal? Outro fator, outra questão interessante que eu queria desenvolver, mesmo que de maneira introdutória aqui com vocês, foi a relação entre os povos tupis e os europeus que aqui chegaram a partir do século XVI. A gente sabe que de todas as nações europeias, os que mais se interessaram no século XVI, no atual território do Brasil, foram os franceses e os portugueses. Na disputa pelo Brasil entre franceses e portugueses, a gente sabe muito bem que os portugueses venceram. Não é à toa que eu estou falando aqui português com vocês, não é mesmo? E como é que os tupis se relacionaram tanto com franceses quanto com portugueses? Bem, teve alguns conflitos diretos, teve alguns grupos, teve algumas tribos tupis que quando tiveram contato com portugueses ou franceses, entraram em um conflito militar direto, sem nenhum tipo de entrosamento, negociação, sem nenhum tipo de vontade de tentar manter a paz. Mas também teve grupos de tupis que fizeram alianças tanto com os portugueses quanto com os franceses. Eles usaram os franceses e os portugueses, ao mesmo tempo que os franceses e os portugueses usaram eles. Como é que era feito? Uma tribo tupi A fazia aliança com os franceses. A tribo tupi B fazia aliança com os portugueses. E por que a tribo tupi A fazia aliança com os franceses? Para conseguir vencer o seu inimigo histórico, que é a tribo tupi B. E por que a tribo tupi B fazia aliança com os portugueses? Para conseguir um reforço para vencer na guerra os seus inimigos históricos, que no caso seria a tribo tupi A. Então, eles utilizaram a rivalidade entre portugueses e franceses para conseguir conquistar vitórias militares sobre os seus rivais. E os franceses e portugueses também, né, utilizaram das rivalidades entre as tribos tupis para conseguirem, né, se estabelecer no território atual do Brasil. Quem não morreu por causa de um conflito direto com os europeus, ou quem não fez aliança com os europeus, ou morreu por doença, porque os europeus, quando aqui vieram, trouxeram muitas doenças. A varíola, por exemplo, matou parte significativa da população nativa do atual território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Essa população que aqui estava não tinha anticorpos para se defender dos vírus, o simples vírus da gripe. O vírus da gripe, aqui não tinha gripe. O vírus da gripe não existia no atual território do Brasil, antes de 1500. Os portugueses trouxeram a gripe e o índio morria de gripe. Ele não tinha sistema imunológico para isso, não tinha defesa natural para isso. Então, alguns indígenas se aliaram aos europeus e tiveram vantagens aqueles que se aliaram com os portugueses, porque foram os portugueses que venceram essa disputa com os franceses e com os tupis aliados dos franceses, né? Então, alguns indígenas, alguns tupis se aliaram com os europeus, outros entraram num conflito direto, outros morreram por causa das doenças que foram trazidas pelos europeus. E aqueles que conseguiram sobreviver sem ter contato, sem se aliar a nenhum europeu, é porque viviam em regiões bastante isoladas. Mas aqueles que se aliaram aos portugueses, aos poucos foram sendo incorporados na sociedade colonial portuguesa. Preservaram
preservaram traços da sua cultura, mas aos poucos foram aderindo a práticas culturais do europeu e abandonando as suas próprias práticas culturais. Valeu, galera? Essa era a aula de hoje. Obrigado pela presença de todos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.